Olá, meu nome é Bruno Pedra, e hoje a gente vai falar sobre um tema de aritmética que é MMC, mínimo múltiplo comum, e MDC, que é o máximo divisor comum. Vamos começar a aula de hoje, então, falando sobre o MMC. O mínimo múltiplo comum, na verdade, ele vem através do estudo dos múltiplos comuns. Então vamos pegar aqui como exemplo o conjunto dos múltiplos do número 4. O múltiplo de 4 é 4 vezes 1, 4 vezes 2, que dá 8, 4 vezes 3, que dá 12, 4 vezes 4. Então os múltiplos de 4 aí, repara que eu comecei só com os números positivos. Então eu não estou preocupado aqui com o zero. O zero, por exemplo, ele é um múltiplo de 4. O zero é múltiplo de qualquer número, com exceção ali do zero. Tudo bem? Agora, quando eu olho para os múltiplos de 6, né, o primeiro deles positivo é 6, 12, aí vai de 6 em 6, 18, 24, 30. Então, olhando para esses dois múltiplos, repara que se eu observar números que aparecem nas duas listas ao mesmo tempo, eu posso citar aqui, ó, o número 12. Eu diria que o 12 é um múltiplo comum. Comum porque está nas duas listas ao mesmo tempo. O 24, ele também é um múltiplo comum. Então a lista dos múltiplos comuns, essa interseção, né? Ela quer dizer que é múltiplo de 4 e é múltiplo de 6. Então são os números 12, 24, 36, 48. Repara que esses números vão de 12 em 12, dizendo para a gente que, na verdade, quem é esse conjunto? Na verdade, então, esse conjunto é o conjunto dos múltiplos de 12. Então, olha que interessante. Se eu digo para você que um número é múltiplo de 4 e múltiplo de 6, a gente naturalmente, imediatamente, pensa logo que esse número seria múltiplo de 4 vezes 6, 24, o que é falso, tá certo? Se o número é múltiplo de 4 e múltiplo de 6, esse número ele é múltiplo de 12, onde esse 12 ele é chamado de MMC, o menor ou mínimo múltiplo comum. Observa agora o seguinte, né? Se essa é a lista dos múltiplos comuns, qual é o menor deles? É o 12. E esse cara vai ser chamado de o menor múltiplo comum, tá certo? O mínimo múltiplo comum. Essa é uma maneira de você descobrir o MMC de dois números. Só que a gente tem métodos mais simples aí que permitam calcular. Por exemplo, esse primeiro método, que a gente faz da seguinte forma. Eu quero o MMC entre 4 e 6. Eu vou dividir esses números pelos números primos. O primeiro número primo é o 2, né? 1 não é primo. A gente começa pelo 2. O número primo é aquele que tem dois divisores distintos positivos. Né? O número 3 pode dividir por 1 e dá para dividir por 3, né? O número 5 dá para dividir por 1 e por 5 somente. Então, dois divisores positivos distintos. Aqui dá para dividir por 2. E aí, dividindo por 2, esse cara fica metade e esse também. Dividindo por 2, 1 para cá e 3. Agora já não dá mais para o 2. A gente vai para o próximo número primo, que é o 3. Se não der para dividir, você repete. Quando chegar em 1, é porque terminou. E vamos multiplicar. 2 vezes 2 vezes 3, 12. Que é o menor múltiplo comum ali, tá certo? Uma segunda maneira de obter, que às vezes é útil nos probleminhas, né? Como assim nos probleminhas? Que é através da decomposição por expoentes, né? A decomposição em fatores primos. Se a gente observar que o número 4, quando decomposto, ele é 2 ao quadrado, e o número 6 é 2 vezes 3, repara que parece que fica incompleto, né? Como assim incompleto? Tem o fator primo 2 e o fator primo 3.
E aqui em cima só tem um fator primo 2. A gente tem que olhar para a base, né? Para o chão ali. Então a gente completa com 3 elevado a zero, que é 1, né? Então não altera a expressão, a fim de encontrar o MMC. O MMC eu sei que é o menor múltiplo comum, mas a gente vai pegar o contrário, tá? A ideia é contrária. O contrário de menor ali seria o maior, tudo bem? A gente vai pegar os maiores expoentes, é o contrário do que a gente imagina, né? Olhando para cá, ó, fator primo 2, o maior expoente é esse. Olhando para o 0 e para o 1, o maior expoente é esse. E a gente vai multiplicar esses caras. Não é só o expoente, é o fator todo, tudo bem? É 2 ao quadrado e o 3 elevado a 1. Multiplicou, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 é o MMC, tudo bem? Agora vamos falar aí sobre o MDC. O MDC é de dois números, né? O máximo divisor comum, o maior divisor comum, tem a ver com os divisores. Então vamos pegar os divisores do 72. Eu peguei todos os números que dividem 72 exatamente, né? Repara que 72 é divisível por 9, é divisível por 12, é divisível por todos os números dessa lista somente, né? A gente aqui está falando sobre números positivos. O 20, ele também tem divisores. 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Aqui eu vou te dar uma dica, né? Sempre que chegar na metade, né? Os divisores, eles começam... Existe um método mais fácil para calcular os divisores, repara. 1, 2, 3, 4... Quando a gente chegou no 6, 8, 9... 8 vezes 9... Repara que 8 vezes 9 é 72. Quando isso ocorre, significa que você chegou no meio. 8 vezes 9 é 72. E aí, para descobrir o próximo divisor, a gente faz 72 dividido para 6, 12. E para achar o próximo, que é o 18, a gente faz com 4. Ó. 72 dividido para 4 dá 18. Tudo bem? E assim vai. Vamos escrever a lista dos divisores comuns dessa vez. Ou seja, tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Se está nas duas listas ao mesmo tempo, o número 1, por exemplo, já está aqui. O número 2 e o número 4 apenas. Na lista dos divisores comuns, o maior dele, quem é o maior deles? O maior deles vai ser o MDC, o maior divisor comum. Então o maior número da lista aí é o 4, tá? 4 é o MDC. Então se eu digo que um número é divisor de 20 e divisor de 72, logo ele é um divisor do número 4, tudo bem? Primeiro método de cálculo, ele é muito semelhante a este, só que com uma pequena diferença, uma pequena sutileza. A gente só pode dividir agora se dividir os dois ao mesmo tempo. Dá para dividir por 2, 10 e 36. Dá por 2, 5 e 18. Agora, não dá para dividir ao mesmo tempo por 2, repara. Porque 5 não divide por 2. 18 sim, mas 5 não. Dá por 3? Não. Porque aqui vai ficar 6, aqui não tem como. Dá por 5? Não. Então não tem como mais dividir os dois. Então você para. 2 vezes 2, 4. 4 vai ser o valor do MDC associado aí a esses números. Segundo método, parecido com esse, só que agora a gente pega os menores expoentes. O 20 fatorado, 2 ao quadrado vezes 5, 72, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Para completar, eu preciso ter as mesmas bases. Só que agora, como é MDC maior, né? A gente vai pegar o contrário, os menores expoentes. Então, entre 2 e 3, 2 é o menor. Entre 0 e 2, 0 é o menor. Entre 1 e 0, 0 é o menor. Esse vezes esse. 4. O método de Euclides, né, esse método jogo da velha, ele é legal, mas em geral os alunos sempre pedem para eu explicar bem mais devagar. Por quê? Porque esse método
ele é um método que envolve um algoritmo, né? Um novo método de divisão. E basicamente é o seguinte: a gente escreve o maior número à esquerda e vai fazendo divisões sucessivas. 72 dividido para 20, a divisão não é exata, mas vai dar quociente 3. Nesse momento, se você tiver na dúvida, tu vai lá no teu rascunho, né? E o resto, que é 12, ele vai ser escrito na linha do resto. Beleza. E agora olha o interessante, o resultado que você encontra na linha do resto, você joga para cá, à direita do resultado. E faz a divisão novamente. 20 dividido para 12, 1. 1 vezes 12, 12. Para chegar a 20, falta 8. De novo, 20 dividido para 12, quociente 1. E resto? 8. Ops. Joguei o 8 para lá, né? 12 dividido para 8 dá 1 e resta 4. Pega o 4 e joga, vai dar 2 e resta 0. Como o resto deu 0, é o fim. E o número que é obtido aqui é o que a gente chama de MDC. Beleza, pessoal. Agora, algumas definições, né? Se o MDC de dois números for 1, a gente vai dizer que esses números são coprimos, primos relativamente ou primos entre si. Tudo bem? Por exemplo, ideias aqui. Pode ser o 6 e o 25. O MDC é 1, porque não existe nenhum fator em comum. Não existe nenhum número que você consiga dividir ao mesmo tempo o 6 e o 25. Tudo bem? Uma segunda propriedade aí é que o produto do MMC de dois números pelo MDC é sempre igual ao produto dos números. Isso aqui é legal, essa terceira propriedade aqui, para resolver alguns probleminhas mais complicados de concursos, né? Quando a gente tem que o MDC de dois números é D, eu vou dar uma rabiscada aqui, ó. Dá uma olhada. Por exemplo, o MDC entre 4 e 6 é 2, né? 2 é o maior número que eu divido aqui e aqui ao mesmo tempo, certo? Então, quem é o A, né? O A é o 4. Então, eu posso dizer que o 4 ele é igual a 2 vezes um valor à linha. E esse valor à linha eu vou botar de azul. Tudo bem? O B, que é o 6, ele é o mesmo 2, que é a letra D, é o MDC, vezes o valor 3. E esses números aqui, A' e B', eles têm que ser primos relativamente, eles têm que ser coprimos. O MDC tem que ser 1, tudo bem? E o MMC, entre 4 e 6, ele vai poder ser calculado pelo MDC, que é 2, vezes o valor do A', vezes o valor do B'. O A' é 2 também e o B' é 3. Dando aí que o MMC entre 4 e 6 realmente é 12, né? Até porque a gente calculou aqui, ó. E uma última propriedade que também que é bem útil, que pode ajudar a gente em alguns problemas, é que o MDC de dois números é o MDC entre os números, só que um deles você subtrai uma constante vezes o outro termo. Eu posso citar aqui como um exemplo o MDC entre x mais 1
e x. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou pegando dois números consecutivos. Eu vou mostrar para você que o MDC de dois números consecutivos é 1. Então, de acordo com a propriedade, eu tenho, no lugar do A, o x mais 1. Esse K é qualquer número inteiro, tá bom? Pode ser positivo, pode ser negativo, então tem que ser inteiro, beleza? Vou botar 1 aqui, menos o valor do B. O B é x. E aqui, x. Ou seja, o maior número que divide 1 e divide um x qualquer, ele vai ser 1, né? Porque o 1 ele só tem o divisor 1 positivo. Então quer dizer que dois números consecutivos eles são coprimos.